Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 12 de março de 2025. Estamos aqui trazendo mais um áudio, tentando trazer alguns esclarecimentos nestes tempos de transição planetária, esses tempos finais de um grande ciclo que se fecha. Hoje eu vou abordar o assunto que já foi dito aqui algumas vezes. Quem é você? Quem sou eu? Já falamos que nós não somos corpos físicos, somos uma alma, uma consciência. Mas, além disso, nós vamos trazer aqui hoje também algumas considerações que somos, além de alma, além de consciência, além de um corpo físico, nós somos um campo eletromagnético. Não tem como compreender a vida, não tem como compreender a si mesmo se nós não levarmos em consideração que nós somos, de fato, energia, frequência. E podemos resumir, então, num campo eletromagnético. Elétrico porque vem da luz, que é a força, e magnético porque responde e ressoa com o magnetismo da Terra. Elétrico da luz, magnético da Terra. Somos sempre um vórtice energético em constante atividade. Esteja acordado ou esteja dormindo, você não deixa de ser um campo eletromagnético. Você está permanentemente agindo com tudo e todos que estão ao teu redor. E se cada ser humano representa um campo eletromagnético, ele está sempre próximo de outras pessoas, porque é impossível viver no isolamento permanente. E toda vez que um ser humano interage, está próximo, ou se move, ele vai interagir com outros campos próximos também. Você tem experiência? Muitas vezes você está perto de uma pessoa e você se sente confortavelmente, muito bem. Parece que é um porto seguro e que é aquele lugar que acolhe e você não deseja se afastar, porque, de fato, se sente acolhido. Isto significa que a outra pessoa que está próxima possui um campo eletromagnético mais positivo que o teu, e tudo aquilo que é positivo faz bem. Ao contrário, aquilo que é negativo pesa, sai faísca, como se diz. Então também acontece o contrário, quando você está próximo de uma pessoa que é muito negativa, o teu campo eletromagnético absorve a parte negativa que está sobrando no outro e acaba atraindo para você, e você não se sente confortável, não se sente bem. Assim, não são somente pessoas, também os lugares, os ambientes. Tudo o que existe na Terra veio, trazido pela luz, e entrou em ressonância com o magnetismo da Terra. Então, tudo tem campo eletromagnético. Isso dá para dizer que faz parte das leis naturais. A lei natural da Terra, deste mundo, ela é única, porque a luz pode ser igual para todos os mundos, já que ela vem da fonte, mas o magnetismo, ele sempre é originário do local. No caso da Terra, do seu núcleo de cristal. Não há dois planetas, duas estrelas com o mesmo magnetismo. Podemos ter próximos, parecidos, mas iguais. Não. Assim como não há duas pessoas com o mesmo campo eletromagnético.
Porque o campo eletromagnético, ele tem essas duas bases naturais, que é da luz e da terra, mas ele é também construído e modificado através da nossa energia, da nossa consciência, porque nós trazemos este átomo semente, esta centelha de luz da fonte, trazemos dentro de nós. Então poderíamos dizer que há um terceiro elemento, a luz, o planeta, a Terra no caso, e a nossa energia original da fonte. Por isso, não há nenhuma possibilidade de haver duas almas encarnadas com a mesma frequência aqui neste planeta. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também que o diferencial, quem faz, somos nós. Temos as duas bases, dois pilares. E quantas vezes foi dito aqui que para sustentar qualquer coisa é preciso haver um tripé. Duas hastes não sustentam nada. Três faz um tripé, um triângulo. E aí tudo fica diferente. Então nós trazemos a nossa energia, a nossa frequência, que é o terceiro tripé, e afirmamos, aí sim, a nossa energia, o nosso eletromagnetismo pessoal, intransferível, porque ele faz parte do tripé e um dos pés, uma das hastes, das bases, é a tua consciência, a tua frequência. E ali envolve todos os teus corpos, material, espiritual, astral, enfim, emocional, né? Todos eles, são vários. E visto isso, chegamos à conclusão que cada um atrai por afinidade de frequência. Como é importante isso? Você ter a certeza que você não depende de ninguém. Nós falamos isso tantas vezes ultimamente. Você não depende de ninguém. Ah, porque a sombra me persegue, porque os arcontes, porque as entidades trevosas, porque o vizinho, porque o governo, porque isso, porque aquilo. Tudo é parte do todo, mas a essência é tua e é você que trabalha ela e você não depende de ninguém. Você tem obstáculos, é preciso remover os obstáculos. Senão seria como você pegar uma estrada e chega lá num ponto, rolou uma pedra no meio do caminho e você não vai passar porque a pedra está na frente. A pedra não vai sair da tua frente. Pode dar ordens, ela não sai. Você tem que contorná-la. Então os obstáculos nós devemos contorná-los. Alguém sempre coloca assim, mas o grande problema da humanidade são os obsessores, são as entidades não físicas que nos intuem, que nos induzem ao erro, a fazer as coisas erradas. Sim, a função deles é essa: dificultar. Porque a sombra, ela só existe porque tem um obstáculo entre ela e a luz. Mas se você é luz, o que você está esperando para remover o obstáculo? Só depende de você. Você percebeu o obstáculo. Tem um obstáculo ali, tem um obsessor, tem uma entidade, tem alguma coisa que está atrapalhando a tua vida. O importante é ter esta noção, esse conhecimento. Identificou o obstáculo, remova o obstáculo. O obsessor, ele não ataca ninguém.
Eu posso dizer com todas as letras, eu trabalhei muito tempo na desobsessão e conheço todas as entidades que se dizem da não-luz, de todos os quilates. Não há nenhuma entidade dentro da hierarquia das sombras tão poderosa que esteja acima de nós. Eles fazem o papel deles porque eles têm o livre-arbítrio, mas você também tem o livre-arbítrio de não entrar na frequência. Você atrai o obsessor que te é simpático. Simpatia pela frequência, obviamente. Você não vai... eu gosto daquele obsessor. Não, ninguém gosta do obsessor. Porque ninguém gosta da sua própria sombra. É o seu lado escuro. Se você é luz e é sombra, você está na dualidade e pode criar livremente usando a energia da luz ou usando a energia da sombra. É aquilo que nós conhecemos como o bem e o mal. Ninguém nasce perverso. Pode reencarnar com as tendências da perversidade, porque nós temos as tendências inatas, uma vez que nós temos a sequência das encarnações. Aquilo que ficou pendente numa encarnação vai aparecer numa outra encarnação, a fim de que se continue o processo evolutivo, para que se continue a evolução da alma, da consciência. Mesmo que nós não lembremos das vidas passadas, mas o nosso subconsciente tem armazenado em si próprio todas as experiências e também as lições, as consequências de cada experiência. Por isso você tem dentro de você um saber. Tu sabe que certas coisas não é ética, não é lícita, porque você já tem a experiência, mesmo que você não lembre dela. Então, o obsessor não é uma perseguição, não é um castigo, não é o inferno da vida, como muitos dizem. O obsessor é apenas a outra parte correspondente a uma vibração que ainda existe em você. Nós atraímos o obsessor que nós merecemos. Merecemos pela simpatia, obviamente pela afinidade. É claro que os obsessores já não existem mais, já foram varridos aqui da Terra como entidades. Nem as entidades das hierarquias mais elevadas, aquilo que nós chamamos de os senhores da escuridão, dos abismos, das trevas, são muito além dos obsessores. Os obsessores geralmente são almas, ou eram pelo menos, já que elas foram removidas, almas que se compraziam no mal e por muitas encarnações não fizeram nada para mudar, se tornaram perversas. Mas então por que ainda tem alguém que se acha acossado por obsessores? Aí eu faço uma pergunta para você, porque eu fiz essa pergunta à minha equipe que me ampara, e a resposta é sempre a mesma. Você viveu quantas encarnações aqui na Terra? Em algumas delas você viveu o bandido, em outras o mocinho. E quando você viveu a experiência do bandido, você viveu a experiência que os obsessores também viveram, praticaram. Só que você está encarnado, mas dentro de você tem a experiência. E você pode estar mostrando essa experiência para a consciência a fim de se libertar dela. É uma sombra. Porque nós temos a luz, temos a sombra, então nós temos a sombra dentro de nós também. Como agora estamos num tempo de iluminação, de expansão de consciência, de ascensão, de transição planetária,
todas as sombras precisam ser removidas da Terra, inclusive as que estão dentro de nós. A manifestação dessa sombra é uma oportunidade para ser removida, porque como é que se remove uma sombra de dentro de nós? Tomando consciência que ela existe. Ela precisa se manifestar para que nós possamos entender que ela está ali. Assim como os traumas, que também são sombras. O medo, a raiva, a culpa. Quanta coisa nós temos dentro de nós. E olha que estamos falando disso há 7, 8 anos. O tempo de limpeza final. Limpar os porões. Aquele porão escurinho que nunca tinha luz, agora foi acesa uma luz mais forte. Tudo que é sujeira aparece. Então nós dissemos que estamos curando a ancestralidade, porque a ancestralidade é o nosso histórico, não são nossos ancestrais. É bom que se diga isso, porque tem gente que quando se fala em ancestralidade acha que é os ancestrais. Então eu não posso me responsabilizar pelos erros dos meus avós, por exemplo, dos meus pais. Não, não tem nada a ver com isso. É ancestralidade, é a tua vida passada. Você não é responsável por quem quer que seja. Você não vai pagar conta de quem quer que seja. Você só vai pagar as tuas contas. E os outros, cada um a sua. Não há injustiça nisso. Não há também nenhuma força maior que a tua. Será que precisamos repetir essa frase por mais quanto tempo ainda? Você atrai aquilo que você é, mesmo que você não saiba. Mas ninguém é maior que você. Lembre-se que tudo que está acima é superior e é leve. E não pesa. O que pesa é o que está abaixo, o que está inferior. Só que o que está inferior sobe até você sempre, para que você possa trabalhar. Você está aqui nesse planeta para isso. Você é um instrumento da criação, da fonte criadora, para fazer esse processo nesse planeta. Você veio aqui fazer isso. E não adianta reclamar e dizer que você não pediu para vir. Eu não vou discutir isso porque é perda de tempo. Cada um vai descobrir no seu tempo. E foi um privilégio vir aqui. Porque você tem todas as garantias. Não tem nenhum risco. Você não está jogando na loteria. Você não está dependendo do acaso. Você veio sabendo que você só dependeria de você e você teria o amparo necessário muito mais do que você possa imaginar. Então você vem fazer uma tarefa e quando acabar a tarefa você está pronto para tornar o serviço terminado. E é isso que nós estamos fazendo nesse planeta. Experiências na luz e na sombra, mas com a réstia de luz quase zerada. O menor filete de luz, talvez, de todo o universo. Por isso a Terra é uma escola muito importante. Já foi dito aqui outras vezes, uma das mais difíceis da galáxia, talvez do universo infinito. Porque daqui saem os mestres ascensionados. Você não sairia daqui almas melhoradas. Mas por que mestres ascensos? Por quê? É a formação desta escola. Esta escola forma mestres ascensos. Então, quando as pessoas questionam
e culpam os obsessores, as entidades, eu acho que é melhor começar a pensar de uma forma diferente. Por que eu atraio isso? O que eu preciso mudar? Vamos abrir os olhos, porque fazer vistas grossas não vai resolver o problema. Passar panos quentes não vai resolver o problema. Se transformar num vitimista, um coitadinho, não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você encarar o desafio. Se você vai jogar uma partida de qualquer esporte, vamos colocar aqui, qualquer um, uma partida de tênis, por exemplo, que é individual, você contra outra pessoa, você só depende de você. Se você apostar no erro do outro, na desqualificação do outro, é uma sorte, é uma loteria. Então você tem que jogar com a tua força, com a tua capacidade, com a tua vontade. Vai depender de você vencer ou não a partida. O obsessor, uma entidade negativa, seja lá o que for, ela só vai aonde ela é atraída. Ela não tem poder de atacar. Diferente dos encarnados, obviamente. Eu sempre digo, eu não tenho medo de espírito. Eu posso ter medo de pessoas que são maldosas, mas de espírito não. O espírito não vai me fazer nada. Ele pode até se aproximar, tentar. Mas cabe a mim mudar a frequência. Ele não vai nem me ver. Vou ficar invisível para ele. Às vezes a gente lida com eles para aprender. Eu aprendi muito. Aliás, eu diria que se aprende mais com os obsessores que aparecem, que a gente tem que lidar com entidades, aquelas das hierarquias mais elevadas. Eu aprendi muito. Aliás, eu não achei em livro nenhum certas informações que eu recebi diretamente dessas entidades na hora que eu tive que lidar com elas. Porque não há nada que se perca neste mundo de criação. Tudo se aproveita. Então, quando nós vibramos num campo eletromagnético positivo, nós vamos atrair tudo que é positivo. Se vibramos num campo eletromagnético negativo, vamos atrair tudo que é negativo. Pensando assim, entendendo desta maneira, por que as pessoas ficam culpando sempre alguém ou algo para os seus fracassos? Os seus fracassos, as suas frustrações, tem que ter um culpado, mas nunca é você. Porque você não aceita que a responsabilidade é tua. A prosperidade não depende de ninguém. É comum as pessoas dizerem: eu preciso arrumar um emprego que ganhe um bom salário e faça uma carreira, sucesso. Sim, talvez seja um protótipo, um plano de sucesso, de prosperidade financeira, obviamente, porque prosperidade não é só financeira. Mas se você está fazendo alguma coisa para conseguir realizar isso, transformar em realidade, ou é só apenas uma vontade, mas o esforço é zero? O salário é pouco. Ninguém começa uma pirâmide de cima para baixo. Ninguém começa uma edificação de cima para baixo.
É sempre de baixo para cima. Fazer base, sustentabilidade do que vem acima. Ninguém consegue as coisas na sorte, embora existem algumas pessoas que têm o mérito e não sabem que tem o mérito e acham que é sorte. Se fosse assim, então as almas que estão nesse planeta não teriam aceito vir para esse planeta, depender da sorte. Depender do acaso, isso não existe. Definitivamente isso não existe. A cada um segundo suas obras. O Cristo não diria uma frase dessa se não fosse verdade. A prosperidade não está só no financeiro, está também nos relacionamentos. Relacionamento é uma atração por simpatia de frequência. Nós atraímos aquilo que precisamos. Não importa se gostamos ou não gostamos, é o que nós precisamos. Senão não existiria um manual e cada um ia pegar o manual e botava embaixo do braço, saía pelas ruas, encontrar a sua outra parte, como dizem, a cara metade ou a outra metade, sei lá, na verdade não existe nada disso, mas escolheria pelo manual, como se fosse um eletrodoméstico. Não é verdade, porque nós vamos atrair por frequência aquela outra pessoa ou as outras pessoas às quais nós vamos aparar as arestas. É assim que se evolui. Relacionamentos. Relacionamento, seja lá com quem for. Com pessoas, com trabalho, com a natureza, com o vizinho, com tudo, inclusive com você mesmo. É onde está a maior porcentagem de oportunidades de aprendizado. A profissão também, você vai escolher a profissão que você precisa. Porque o meu pai quer que eu faça medicina, vai me pagar a faculdade. Você vai ser um médico frustrado. Porque eu quero ser um engenheiro, porque vai ter status, mas eu gostaria mesmo era de ser agrônomo, lidar com a terra. Então você tem que escolher a profissão pela frequência. Daí você vai ser um profissional bem-sucedido, feliz. Não importa quanto ganhe. O dinheiro é bom ainda, mas ele não é suficiente para te fazer feliz. O dinheiro ele é muito bom, tendo aquilo que a gente precisa, sem exagero. Aí ele é um encaixe perfeito. Mas o que se faz, e se faz com amor, com vontade, realmente com esmero, com consciência de fazer o melhor, e que isso dá satisfação, isso é prosperidade. Quando nós falamos em campo eletromagnético, nós entendemos também que é tão forte isso. Quantas vezes você pegou alguma coisa na mão e deu uns estalinhos, deu choque, saiu faísca? É para dizer sim, tem, né? Porque tem gente que não acredita nisso. Às vezes você vai pegar a maçaneta do carro e leva um choque. Porque você está com carga eletromagnética, estática. Não vamos aqui prolongar muito o assunto sobre isso, porque isso é tão simples e tão fácil. E dá para encontrar, inclusive, respostas até na internet. Então nós vemos que a natureza, ela é uma perfeição. Tudo é natural, perfeito. Mas você vai agir sempre do teu modo.
Porque é você que decide. Você tem o controle. As pessoas são muito preguiçosas, eu diria até para pensar, porque veja bem, se você vai fazer um prato de comida, você vai usar ingredientes e utensílios, aquilo que você tem na frente, que você tem disponível. Você não vai ficar brigando com o mundo se falta um ingrediente. Você vai fazer com aquilo que você tem e vai fazer o teu melhor. Agora, se na natureza tudo está disponível, mas você acha que certas coisas não chegam ou não encontra, aí você se revolta. E às vezes está do teu lado. Ou às vezes não é aquilo que você precisa. Tudo é natural, tudo está à tua disposição, mas você possui o controle sobre tudo o que você precisa. Você tem o controle principalmente sobre você, ninguém mais. Atribuir os teus fracassos aos outros é assinar um atestado de incompetência. Você não é incompetente, mas você quer agir como incompetente. Porque é mais prático. A lei do menor esforço. Você tem o poder, inclusive, sobre coisas externas. Porque você pode interagir com tudo e todos, de uma forma harmoniosa, obviamente. Quando você quer colocar a tua vontade, o teu poder sobre qualquer outra pessoa, sobre qualquer outra coisa, você está fugindo da harmonia. Você está agredindo uma lei natural. Então você tem o poder sobre você, mas você não pode ter o poder sobre os outros, quem quer que seja. Tem que se respeitar as regras naturais, as regras do plano maior. Por isso que muitas vezes nós enfrentamos depois dificuldades, porque agredimos as leis naturais, agredimos as normas da ética. E aí temos que harmonizar, ou reharmonizar. Você pode usar a tua intenção amorosa sobre tudo e todos. Teve uma época que eu trabalhava na desobsessão e de vez em quando vinha algum obsessor muito poderoso, como se diz. É um obsessor daqueles mais terríveis. Eu não sei, hoje eu entendo que não há obsessor melhor ou pior. Eles têm a sua frequência e toda frequência é frequência, compatível com a frequência de onde eles estão. Mas na época a gente não compreendia muito e, puxa, agora tem um dos chefes aí, no mínimo um chefão dos infernos. Me tinha medo. Na verdade eu nunca tive medo, mas eu ficava um pouco apreensivo porque alguns eram mais resistentes. Não era fácil lidar com eles. Mas se aprende, e eu logo aprendi que não adiantava argumentar nada para certos obsessores. Qualquer argumentação que fosse usada, eles te davam um show, porque eles são muito sabidos. Eles têm conhecimento, estão agindo nas sombras, mas têm conhecimento. Eu descobri
facilmente através da orientação dos meus guias também, mas intuitivamente eu comecei a aplicar uma técnica, não de orientação, mas sim de magnetismo energético, frequência. Eu envolvia o obsessor numa energia amorosa, numa luz cor-de-rosa que representa a luz do amor incondicional. Quando eu fazia o procedimento de envolvimento naquela frequência amorosa, o obsessor perdia toda a força. Simplesmente ele virava um nada. É como um sorvete que se derrete. Não fica consistente. Ele não tinha alternativa a não ser fugir. Isso foi tão importante que quando mais adiante eu tive que lidar com seres que nunca encarnaram, daí já é outra categoria, a classe dos draconianos, arcontes. A tática foi a mesma. E não há nada mais forte do que o amor. O amor dobra qualquer resistência. Isto é impressionante. Então, às vezes, a pessoa diz, eu tenho uma perseguição de obsessores. Será que você já descobriu qual é a frequência que está atraindo eles? Pode ser a raiva, o ódio, a culpa. Pode ser o apego exagerado, enfim, tanta coisa. Tem alguma coisa dentro de você que atrai e sustenta. Senão, não há frequência. Não tem como acessar algo que precise usar a mesma frequência. Quando você acredita no teu poder, você ganha essa força. Mas tem que também fazer o diferencial, que é agir na boa intenção, na boa fé, no bem. Porque cada intenção que nós temos gera uma ação positiva ou negativa. Se eu quero as coisas boas, mas eu tenho a intenção de criar coisas negativas, não vai dar certo. Pode dar certo um tempinho, mas depois o retorno chega e é pior. Então acredite em você. Acredite na tua força. Lembre-se que você é um campo eletromagnético e é você que determina o que chega e o que sai de você. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.